deu o seu Filho unigênito. No que diz respeito a exames médicos, este era simples. No que diz respeito a mim, nenhum exame é simples se ele associar o termo irregular a batimento cardíaco. Eu sabia que era propenso a ter uma palpitação acelerada. Quando vejo minha esposa, meu coração acelera. Se você visse quando ela traz uma taça de sorvete para mim, acharia que um contador Geiger detectou uma fonte de radioatividade dentro do meu peito. Essas palpitações são esperadas. Foram os ritmos aleatórios que preocuparam o cardiologista. Você não encontrará um médico mais gentil. Ele fez o melhor possível para assegurar que, em se tratando de problemas no coração, o meu não é sério, é o menos grave. Perdoe a falta de entusiasmo, mas não é o mesmo que dizer para o paraquedista que está para saltar que o paraquedas tem um defeito, mas não é dos piores? Prefiro o tratamento de outro cardiologista. Ele viu meu estado e me fez uma oferta de cair o queixo. Vamos trocar de coração. O meu é forte, o seu é frágil. O meu é puro, o seu está enfermo. Aceite o meu e desfrute do vigor dele. Dê-me o seu e irei resistir ao descompasso dele. Onde você encontra esse médico? Você pode alcançá-lo neste número, 316. Na essência desse versículo, ele lida com o coração de nosso problema. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Certa vez um homem me disse que esta era a coisa mais absurda que ele já tinha ouvido. Ele e eu dividíamos a mesma fila e fazíamos a refeição em um avião. Mas não compartilhávamos da mesma apreciação de João 3,16. Não preciso que Deus dê alguém por mim. Levo uma vida boa, tenho um bom emprego, as pessoas me respeitam, minha esposa me ama. Não preciso que Deus dê seu filho por mim. Talvez você concorde com ele. Você aprecia os ensinos de Jesus, admira seu exemplo, mas não consegue ver o significado de sua morte. De que maneira a morte de Jesus pode significar vida para nós? Em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, a resposta começa com um exame do coração. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso. No Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 21 e 22, o cardiologista espiritual examina nosso coração e encontra uma doença grave. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ele descreve nosso problema em proporção pandêmica. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Epístola aos Romanos, capítulo 3, versículos 10 e 11. Sem dúvida, este é um exagero. É mesmo possível que estejamos tão afastados da presença gloriosa de Deus? Esta geração está assumindo um silêncio estranho com relação ao pecado. Os programas de entrevistas exibidos na televisão, altas horas da noite, discutem os impasses da humanidade. Alguns profissionais de saúde mental ridicularizam nossa necessidade de receber o perdão divino. Ao mesmo tempo, violamos a terra, desperdiçamos recursos não renováveis e deixamos 24 mil pessoas morrerem de fome ou de causas a ela relacionadas todos os dias. Nestas décadas modernas, nós inventamos a ameaça global e reinventamos o genocídio e a tortura. O século XX viu mais massacres do que qualquer outro século na história. Desde o massacre de 1,5 milhão de armênios pelos otomanos na Primeira Guerra Mundial, ao massacre de 3 milhões de pessoas em Ruanda e no Sudão nos idos de 1990. Sem falar do terror da fome na Ucrânia, do campo de concentração de Auschwitz, do estupro de Nanquim, do genocídio dos trabalhadores asiáticos na ferrovia para Burma, do Gulag da antiga União Soviética, da Revolução Cultural Chinesa, dos campos de extermínio do Camboja, dos massacres na antiga Iugoslávia e em Bangladesh. Guerras e genocídios levaram mais de 200 milhões de almas em 100 anos. Ao que parece, a barbárie está bem viva no planeta Terra. Negar nosso pecado? Seria mais fácil o Quasímodo da Catedral de Notre Dame negar sua corcunda. Nosso problema de coração é universal e pessoal.
Faça um simples exercício. Comigo, avalie sua vida tendo como pano de fundo esses 4 padrões extraídos dos 10 mandamentos. Espero que ainda se lembre deles. Pegue a Bíblia e confira. Êxodo, capítulo 20. Eu espero. Os candidatos ao céu devem ter boas pontuações nas leis básicas de Deus, você não concorda? Não furtarás. Você já furtou alguma coisa? Um item de escritório, um lugar no estacionamento? Ladrão. Não dirás falso testemunho. Aqueles que dizem que não mentem, acabaram de mentir. Não cometerás adultério. Jesus disse que se você olhar para uma mulher para a cobiçar, já adulterou em seu coração. Não matarás. Antes de alegar inocência, lembre-se de que em Mateus capítulo 5, versículo 22, Jesus compara o assassino com a ira. Qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Assassinamos inúmeros motoristas quando vamos para o trabalho de manhã. A má notícia do cardiologista. As pontuações de seu teste acusam você de furtar, mentir, adulterar e matar. Compare seu coração com o de Cristo. Quando você listar as afirmações que qualificam Jesus como um louco ou um rei, não omita esta. Ele declarou ter o único coração sem pecado em toda a história. Em João, capítulo 8, versículo 46, ele perguntou: Quem dentre vós me convence de pecado? Lance este desafio para meus amigos e as mãos irão balançar como os talos de um campo de trigo do Kansas. Em resposta ao desafio de Jesus, no entanto, ninguém poderia convencê-lo de pecado. Seus inimigos levantaram falsas acusações para prendê-lo. Pilatos, o homem que estava na posição mais alta na região, não achou culpa alguma em Jesus. Pedro, que andou à sombra de Jesus por 3 anos, registrou: Não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. O padrão de Jesus emudece toda a ostentação. Passei por uma experiência similar quando conheci Byron Nelson, um mito do golfe. Iniciante nesse esporte, eu acabara de pontuar abaixo de 100 pela primeira vez. Um amigo tinha um encontro com Nelson e pediu que eu fosse com ele. No caminho, gabei-me da pontuação de 2 dígitos, fazendo um resumo de buraco por buraco. Temendo que eu pudesse fazer o mesmo na frente do ícone aposentado, meu amigo perguntou o que eu sabia sobre as proezas de Byron Nelson. 5 títulos de primeira linha, 11 vitórias consecutivas, média de 69 pontos durante a temporada. De repente, meus 98 pontos pareceram insignificantes. O padrão de Byron Nelson me emudeceu. A perfeição de Jesus nos emudece. Então, como ele responde ao nosso coração ímpio? Um bom cardiologista pode identificar uma anormalidade e ignorá-la? Deus pode fazer vista grossa aos nossos pecados como se fossem erros inocentes? Não. Ele é o único juiz. Ele emite decretos, não opiniões. Ordens, não sugestões. Esses decretos e ordens são a verdade. Provém de seu ser santo. Viole-os e você irá destroná-lo em sua vida, destroná-lo ao preço mais alto. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, Jesus deixou clara sua posição. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. As almas com coração de pedra não irão povoar o céu. São os limpos de coração que verão a Deus. Então, aonde isso nos leva? Leva-nos a tirar esperança de uma palavra grega de 5 letras. Hiper significa no lugar de ou em nome de. Os escritores do Novo Testamento recorreram repetidas vezes às preposições por ou pela para descrever a obra de Cristo. Cristo morreu por nossos pecados. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Jesus se deu a si mesmo por nossos pecados. Epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículo 4.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Epístola aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. João, capítulo 10, versículo 11. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João, capítulo 15, versículo 13. Isto é o meu corpo que por vós é dado. Lucas, capítulo 22, versículo 19. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas, capítulo 22, versículo 20. Peço mil desculpas por parecer exagerado nessa questão do hiper, mas ela é crucial. Cristo trocou de coração com você. Sim, seu coração, que consistia em furtar, mentir, adulterar e matar. Ele pôs em si mesmo o coração que você tinha e pediu que Deus o castigasse. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías, capítulo 53, versículo 6. Uma chinesa cristã entendeu essa questão. Antes de batizá-la, o pastor fez uma pergunta para assegurar que ela havia entendido o significado da cruz. Jesus tinha algum pecado? Sim, Jesus tinha algum pecado? ele tinha pecado. Mas Ele tinha os meus pecados. Embora saudável, Jesus levou sobre si nossas enfermidades. Embora enfermos, nós que aceitamos a oferta de Jesus somos declarados saudáveis. Mais do que perdoados, somos declarados inocentes. Entramos no céu não com o coração curado, mas com o coração de Jesus. É como se nunca tivéssemos pecado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Desfrutamos do mesmo status de Bertrand Campbell. Ele passou 3 anos e 4 meses na prisão por uma falsificação que não fez. Quando o verdadeiro criminoso finalmente confessou o crime, o governador declarou Campbell não apenas perdoado, mas inocente. Deus faz exatamente o mesmo por nós. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Lembre-se de que isto não é um transplante, mas uma troca. O santo e o vil trocam de lugar. Deus torna saudável o que estava enfermo, torna certo o que estava errado, direito o que estava torto. Stephen Vryhoff testemunhou o impacto desta dádiva em uma igreja luterana na costa da Suécia. Um grupo pequeno de fiéis tinha se reunido para cantar, orar e celebrar a ceia. Chegando à sua vez, ele se aproximou do altar, recebeu o pão e o vinho e voltou para seu lugar. Quando o reverendo virou de costas para a congregação e começou a guardar o pão e o vinho, outras 2 adoradoras vieram à frente. Uma mulher de meia-idade empurrava a mãe em uma cadeira de rodas. A aparência da mãe era aquela aparência clássica de quem vive em uma casa de repouso. Tombada para a direita, franzina, esparsa, cabelos descoloridos, olhar vago e o queixo caído com a língua um pouco à vista. Mas ela estava ali para participar da ceia. Todos, menos o reverendo, perceberam as 2 mulheres no altar. Quando finalmente percebeu a presença delas, ele apanhou novamente o pão e o cálice de vinho e os entregou a elas. Então, fez uma pausa, olhou nos olhos dela e declarou a bênção habitual. Nosso Senhor Jesus Cristo, cujo corpo e sangue você recebeu, preserve sua alma até a vida eterna. A ironia impressionou Stephen. A mulher era velha demais para manter o equilíbrio ou a cabeça erguida. Ela nada trouxe além de um corpo curvado e ossos fracos. Alguém ousa acreditar que o céu cuida de tal alma? No momento em que ele se fazia a pergunta, os sinos da igreja bateram, ressoando, tocando de modo inesperado e majestoso. Era como se o próprio Deus estivesse declarando: Chamarei os frágeis,
Preservarei os fracos e segurarei os cansados. Deixe que venham. E é o que fazemos. Cheios de cicatrizes e endurecidos por causa da jornada, vamos a Deus e perguntamos: você pode fazer algo com este coração? Ele balança a cabeça e sorri. Proponho que discutamos uma troca.